Olá, que tal? Hoje nós vamos contar para vocês como foi conseguir nosso primeiro apartamento aqui na Espanha pela plataforma da Spota Home. Foi uma saga, repleta de idas e vindas, frustrações, mas que no fim deu certo. Um pequeno disclaimer aqui, que a gente não está sendo patrocinado pela Spota Home, nós vamos contar todos os detalhes de tudo que aconteceu com a gente. Então é tudo baseado na nossa experiência. Para você que não conhece a Spota Home, ela é basicamente igual ao Airbnb, só que você aluga por uma temporada, ou seja, você consegue períodos maiores de aluguel. A vantagem da Spota Home é que ela oferece um serviço que beneficia tanto o dono do local quanto quem está alugando. Então, dependendo do dono, ele vai escolher ter esse benefício para que algum dos consultores certificados da Spota Home vá visitar o local, consiga filmar, tirar fotos para você que não pode ir ao local, e você, por outro lado, tenha confiança de que aquele lugar realmente existe e de que está de acordo com as fotos que foram postadas. E foi exatamente por isso que a gente foi pela Spota Home, porque estávamos no Brasil e não tínhamos como visitar, e eu ouvi várias pessoas falando que tem golpes no Idealista, em outras plataformas, a gente não conhece o lugar, não falava o idioma, então ficava bem mais difícil de confiar simplesmente nos anúncios. Então decidimos pagar um pouco mais caro para a Spota Home, né? É um pouco mais caro o aluguel por lá, porém nós teríamos a certeza que aquele lugar realmente existe e que estaria de acordo com as fotos. Outra vantagem da Spota Home é que, como tem as diretrizes da plataforma, você está meio que seguro com relação à lei. Então, você não vai pagar por depósitos abusivos, como já ouvi falar que existe aqui, quando você vai alugar diretamente com o dono, ele pode te cobrar vários meses de depósito, mais do que é permitido pela lei, e pela Spota Home não vai acontecer isso. Você vai realmente pagar um pouquinho mais caro, você vai pagar a taxa da Spota Home, porém você vai estar blindado desse tipo de má fé. E depois de pesar todas essas coisas, a gente decidiu fazer o nosso aluguel pela Spota Home. E a nossa primeira tentativa foi um pouco diferente do que tá hoje em dia. A gente escolheu um apartamento que era um pouco mais barato. Ele tinha uma metragem bem menor do que onde a gente mora agora, só que ele era um pouquinho mais distante do centro da cidade. E uma das coisas que eram indispensáveis pra gente era poder se empadronar. Porque para o nosso visto, a gente realmente ia precisar fazer esse negócio que se chama empadronamento. Que basicamente você tem que ir na prefeitura aqui da cidade onde você vive e vai meio que falar assim pro governo: ó, eu moro naquela casa ali. E, infelizmente, muitas das casas aqui na Espanha, no geral, eles não permitem fazer esse empadronamento, o que é algo fora da lei, que é bem importante de frisar. Então, nosso primeiro passo, quando a gente falou, ok, vamos fazer uma solicitação para poder alugar essa casa, é entrar em contato com o dono para perguntar e a gente pode se empadronar? Só que tem um adendo no Spota Home, você não consegue contato direto com o dono da casa, pelo menos não até o momento que a gente fez o aluguel. E então a gente tinha que mandar uma mensagem para a plataforma, que aí eles iam encaminhar para o dono da casa, e ia ficar esse vai e vem meio louco, sem um ter contato com o outro diretamente. Então a gente fez a pergunta para o Spota Home: olha, essa casa dá para empadronar? Eles responderam que davam, então a gente foi e falou: beleza, vamos alugar essa casa. E assim começou a saga da primeira casa. Só colocando um adendo no que a Mel acabou de falar, a comunicação com eles pode ser um pouco confusa, porque você manda mensagem na plataforma, algumas vezes eles respondem na plataforma, algumas vezes eles respondem por e-mail, algumas vezes muda o atendente, você tem que começar toda a conversa do zero. Então essa foi uma das partes que já deixou a gente meio chateado com a plataforma. Passado toda essa primeira parte de começar a alugar a casa, deu mais ou menos um mês. E isso foi na época que a gente começou a contar pra nossa família que a gente ia mudar aqui pra Espanha. Mas o Matheus, ele tava agoniado, porque, ele queria muito que desse certo e sem empadronamento não ia dar. Aí ele já tinha o contato do dono da casa, daí ele me falou que ele ia entrar em contato com ele de novo pra confirmar mais uma vez todas as coisas, estava tudo certinho para nossa mudança e principalmente sobre o empadronamento. Pois bem, ele mandou mensagem, perguntou: oi, tudo bom? Vai dar pra empadronar, basicamente? E ele respondeu: não. Por que você tá achando isso? E essa foi a primeira bomba de todo o processo de aluguel da casa. A gente descobriu que não dava para empadronar.
Basicamente, o Spota Home tinha mandado uma mensagem genérica pra gente, falando que dava, sem eles saberem nem o que é. Porque, basicamente, o Spota Home, ele não tá só aqui na Espanha, ele tá em diversos países da Europa. Então, eles foram errados nessa parte de dizer que dava pra empadronar, sem eles saberem o que era. E, basicamente, mexeu com os sonhos de algumas pessoas, que somos nós, no caso. É importante frisar que você só vai ter o contato do dono do local depois que você fizer a proposta e depois que ele aceitar você como inquilino. Porque ele vai conferir os seus documentos, o seu modo de vida, quantas pessoas e tudo mais, e vai decidir se você é um bom inquilino para ele ou não. Só a partir desse momento que você vai ter o contato do dono. E quando eu entrei em contato, perguntando sobre o empadronamento, eu não sabia ainda que era uma lei que todos permitissem o empadronamento. Eu soube disso bem depois, porém, mesmo sendo fora da lei, ele falou que não poderia, tá? Porque é por temporada e tudo mais, ele deu algumas desculpas, mas ele falou que não, e se ele falou que não, e ele não colocar no contrato que você tiver de aluguel, você não consegue empadronar. Então, depois dessa conversa, nós resolvemos entrar em contato com a plataforma e falar, ó, isso aconteceu, a gente vai ter que cancelar a nossa hospedagem, nosso período de aluguel, porque a gente realmente precisa empadronar. Nesse ponto, o Spota Home ele foi muito solícito com a gente, cancelou super fácil e nos deu duas opções: cancelar e eles devolverem o nosso dinheiro, ou eles cancelariam e a gente ficaria com aquele dinheiro como se fosse um saldo na nossa conta pro próximo aluguel. Na época a gente optou ficar com o saldo porque a gente pensou, acho que a gente vai alugar aqui mesmo. E outro ponto importante é que quando você cancela por um erro seu ou algo do tipo, o Spota Home ele não devolve a taxa, tá, deles. Mas no nosso caso, como foi um erro da plataforma, eles devolveram essa taxa também pra gente e ficou lá juntinho naquele saldo que a gente poderia usar no futuro. Lembra quando eu falei que eles ficavam trocando os atendentes e toda hora tinha que reiniciar a conversa? Dessa vez eles mantiveram uma atendente que foi excelente com a gente e ela sempre estava nos ajudando a encontrar, ela ficava perguntando para os donos, a gente mandava o link, tinha o retorno, era sempre rápido e ela sempre estava nos ajudando. Tinha um pequeno problema que às vezes os donos dos locais, eles demoravam muito para responder. E qual foi a estratégia que a gente usou conversando com a mulher do Spota Home? A gente sempre fazia uma proposta para que chamasse a atenção dos donos e aí sim a gente conseguia conversar e perguntar e ela sempre nos acompanhando nesse processo. A gente fez isso com 2 apartamentos de fazer a proposta e não dava certo, e não necessariamente eles cobravam do nosso valor, tá? A gente fazia a proposta para chamar a atenção do dono, para conseguir conversar com ele, e depois eles meio que estornavam sempre pra gente esse valor. Então nunca saiu de lá da plataforma. E você também quer viver aqui na Espanha? Clique no link abaixo e descubra os e-books do canal Fala Casal, o de residência não lucrativa, de nômade digital, assim como nós, e o de residente da União Europeia. Com eles, você finalmente vai poder ticar da sua lista de metas o seu sonho de viver no exterior. Clique no link abaixo e descubra. E não esquece de deixar seu like. Após 3 meses dessa novela, a gente teve nosso pior pesadelo. Eles pararam de responder. A gente começou a ficar desesperado, a gente ficou 15 dias tentando falar com eles por todos os lugares, Instagram, Facebook, pelo site, pelo chat, por e-mail. E ninguém respondia, ninguém dava uma solução. Algumas vezes a gente tinha respostas, mas nenhuma solução. A moça que estava falando com a gente, que estava acompanhando todo o nosso caso, não apareceu mais, não mandou e-mail. E foi aí que a gente começou a entrar em desespero total. Após esses 15 dias de desespero, eu tentando todos os dias ter o dinheiro de volta, ter o nosso estorno, ela finalmente respondeu. E ela justificou por que ela sumiu, ela teve um problema familiar. Como ela estava encarregada do nosso caso, ninguém estava respondendo. Porém, ela não avisou que teria que deixar o trabalho por uma questão pessoal e a gente simplesmente ficou no escuro. Porém, ela avisou, explicou tudo certinho e a gente entendeu, mas mesmo assim a gente quis pedir o estorno. A gente pediu o estorno simplesmente porque a gente ficou com um pouco de medo, com o pé atrás, e também a gente queria abrir outras possibilidades em outros sites e tudo mais. Mas sempre a gente acabava voltando para a Spota Home, porque era a questão de confiabilidade, a questão de preço e de disponibilidade era melhor lá. E nesse momento faltavam apenas 2 meses para a gente se mudar para a Espanha. Na verdade, já era a primeira data da nossa vinda, porque originalmente a gente ia se mudar em maio desse ano e a gente adiou em 2 meses, então a gente viria em julho. E a gente não tinha nada, a gente não tinha casa, a gente só tinha um sonho e a casa quase toda vendida. Depois de procurar em algumas outras plataformas, a gente realmente resolveu voltar a olhar no Spota Home e realmente as opções eram muito melhores, os valores, e a gente realmente já conhecia a plataforma, então fazia muito sentido. E havia muitas opções interessantes aqui em Valência. E quando
a gente voltou a olhar na Spota Home em maio, a gente percebeu que a plataforma estava um pouquinho diferente na parte de você falar com o proprietário e tal. Então, a gente ainda não falava direto, mas a pergunta já ia direto pro proprietário, sabe? Então, isso já ajudou bastante. A gente foi e reuniu algumas opções, acho que a gente reuniu mais de 10 casas e mandamos mensagem. Eu lembro que era um dia de semana qualquer, de noite, e a gente mandou para várias. No dia seguinte, a gente recebeu várias respostas, e entre elas, 2 apartamentos poderiam empadronar, que é esse que a gente escolheu, e outro, que era um pouquinho menor e tal, mas a gente realmente acabou optando por esse, porque o dono foi super solícito, super simpático. A gente perguntou pra ele, acho que mais umas 3 vezes, você tem certeza, moço? Dá pra empadronar? E ele falou, fica tranquilo, pode empadronar, não tem problema nenhum. Outras pessoas que eu já aluguei já empadronaram, não tiveram problema com isso. Então, nesse momento, a gente deu uma respirada e falou, beleza, vamos nessa. Após você ter feito a proposta, ele ter aceitado, tá tudo combinado, você vai ter que comprovar todas as suas rendas, tudo que você falou. Então eles vão pedir uma série de documentos, estejam preparados, porque eles vão pedir bastante documento para você conseguir provar que você vai pagar durante o período que você vai ficar. E para comprovar tudo isso, não necessariamente você precisa ganhar em euro ou trabalhar aqui na Espanha. Você pode comprovar com seus ganhos no Brasil ou em outro lugar. Sobre o pagamento, no nosso caso especificamente, a gente teve que pagar 1 mês de depósito para o dono do local, então a gente pagou diretamente para ele, não para a plataforma. Então é importante você ficar de olho, porque às vezes você paga para a plataforma e às vezes diretamente para o dono, então fique atento nisso. E afinal, valeu a pena alugar pela Spota Home? Depois de 4 meses, qual que seria a nossa opinião? A verdade é que eu acho que valeu muito a pena, é um pouco mais caro do que o normal. Se você for alugar por aqui diretamente ou pelo Idealista, você vai encontrar lugares mais baratos. Porém, como não estávamos aqui, decidimos confiar mais na plataforma, confiar em alguém que foi no local, e para nós valeu muito a pena. A gente, depois que resolveu tudo isso, foi mais tranquilo, não tivemos mais problemas. Então, apesar dos pesares, no final valeu a pena. Uma coisa importante de lembrar é que o empadronamento, pelo menos aqui em Valência, você precisa ter 6 meses de aluguel no mínimo, que foi o que a gente fez. Então, se você pretende vir para Valência, procure um lugar que fique pelo menos 6 meses para você conseguir empadronar. E mensalmente eles cobram diretamente do banco aqui, até agora eu não tive problema, eles cobram na data certinha e nós não tivemos nenhum problema com o proprietário daqui. Os pagamentos estão ocorrendo perfeitamente, estão sendo cobrados diretamente pela plataforma, ele está recebendo certinho, então tudo bem. E o nosso tempo nesse apartamento, infelizmente, está chegando perto do fim, porque a gente sai dele em janeiro, a gente já tá com o coração um pouquinho apertado, porque a gente gosta muito desse apartamento, muito dessa região, mas vocês vão ficar sabendo sobre tudo, sobre essa nova parte da nossa vida que começa em 2026, em busca do nosso apartamento para ficar bons anos paradinho em Valência, porque ninguém aguenta mais ficar mudando de casa depois de mudar de país, né? Então é isso. Essa é a nossa experiência alugando o nosso primeiro apartamento na Espanha pela Spota Home. Hasta luego!